Ei, me dá os próximos minutinhos da sua atenção? Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir sair daqui sabendo muito mais sobre esse assunto que você leu aqui no título do que muita gente que paga para descobrir isso. Promessa forte, né? É que, na verdade, essa aula ela não foi feita para a internet. Ela foi feita para alunos pagantes. Fazia parte, inclusive, de um curso meu. E eu resolvi entregar essa aula completa aqui no meu canal, como um presente mesmo para quem me acompanha. O tema específico você já leu aqui no título. E olha, vamos combinar que presente a gente retribui, né? Então, a única coisa que eu vou te pedir é o seguinte: se inscreve aqui no canal para que você receba todos os próximos vídeos também que eu vou soltar aqui, e deixa já o seu like para eu saber que esse vídeo te ajudou e que você gostou. É isso que vai inclusive destravar aqui os próximos presentes das próximas aulas aí que eu vou estar deixando para você. E aí, tá preparada? Então a aula começa agora. Aproveita. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula. E nessa aula eu vou te ensinar uma sequência de stories específica para você conseguir faturar aí pelo menos R$ 1.500 na sua semana. Então essa é uma estratégia muito boa que a gente usa de narrativas dentro dos stories e você vai ver como tudo vai fazer sentido. Como eu gosto de falar, a gente faz o nosso seguidor, o nosso cliente, caminhar para uma direção que tem um final, que é o final que a gente quer chegar, que é a venda em si, para aumentar o seu faturamento. Então, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te explicar como que você vai colocar isso em prática. Então, vamos começar. Você tá vendo aí a tela do meu computador, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar sobre uma sequência de stories lucrativa. Então é um roteiro que é específico para você conseguir faturar seus R$ 1.500 na semana. Maravilha! Então eu gosto sempre de fazer uma introdução aos stories mesmo, as ferramentas do Instagram, para que faça mais sentido para você. Então não vou só chegar com o roteiro de stories para você aplicar, mas sim eu quero te dar um conceito primeiro, porque isso pode fazer a diferença na hora de você aplicar também. Você entender o todo de como que funciona essa estratégia que a gente vai aplicar, tá bom? Então, primeiro ponto, sobre as ferramentas do Instagram. Então, cada ferramenta dentro do Instagram, ela tem um objetivo principal. E o objetivo dos stories é fazer com que você consiga aumentar a sua conexão com as pessoas que já te seguem. Então, seus stories, eles não são entregues para as pessoas fora da sua base de seguidores. Eles são entregues apenas para os seus seguidores, certo? Você só vai ver uma visualização de pessoas que não te seguem caso ela entre no seu perfil, essas pessoas entrem ali no seu perfil e assistam seus stories sem te seguir, tá? Então, aí sim, ela pode ver seus stories, mas o seu story não aparece ali no Instagram de ninguém que não te segue realmente, tá bom? E aí, outro objetivo também dos nossos stories é te ajudar a fazer vendas. Então é bem em conjunto com as lives também. As lives também ajudam para que a gente consiga criar mais conexão e aumentar as nossas vendas. Porém, aqui o nosso foco é onde? É nos stories, tá? Então a gente faz as nossas vendas através de narrativas dentro dos stories. Quando às vezes vocês escutam falar sobre narrativas nos stories ou o famoso storytelling, na verdade, isso nada mais é do que você contar histórias. Então, como nós contamos as histórias? Será que é de uma forma envolvente, que as pessoas gostam de ouvir o que a gente está falando, prestam atenção ou não? Será que a gente não conta bem as histórias? Então, as histórias, elas sempre têm um começo, um meio ali do que está acontecendo e um final, certo? Então, esses finais, né, nos livros, nas séries, nos filmes, eles sempre fazem a gente chegar em um final mais marcante, que diria até que é a moral da história, certo? Então, na verdade, quando a gente olha para os nossos stories, a ideia é justamente fazer o nosso seguidor chegar nessa moral da história, que é se tornar nosso cliente. E aqui, eu coloquei só frisando mesmo, né, esse ponto que eu já comentei com você,
que os seus stories, eles fazem as pessoas caminharem até um objetivo final, que no caso dessa aula em específico, são as vendas. Então, significa que a gente pode usar os stories para aumentar o engajamento também, a gente consegue criar conexão, contar nossa história. Sim, é possível fazer narrativas de stories de várias formas, com vários objetivos, mas o objetivo principal da nossa aula é falar sobre vendas. Então eu quero te ajudar a aumentar o seu faturamento semanal, certo? Maravilha! Então agora eu já introduzi para você um pouco sobre os stories, espero que tenha ficado um pouco mais claro como que a gente, né, traz essa parte de narrativas para o seu perfil. E agora a gente vai sair simplesmente de um story que você faz diretamente mostrando o seu produto. Logo no primeiro story, às vezes você já mostra seu produto, já faz a oferta. Então a gente vai sair de um story que é simplesmente uma oferta para um story que direciona a pessoa, faz ela caminhar para o lugar que você quer atingir, que seria a venda. Então isso é a construção de narrativa nos seus stories. E é isso que eu vou te ensinar agora. E quando você aplica essas estratégias, você vai ver que o seu engajamento ele aumenta, que as tuas vendas elas aumentam muito. Então é começar a usar cada ferramenta do Instagram da forma certa, de uma forma que realmente te traga mais resultados. Então vamos alinhar alguns pontos importantes dentro aqui dessa narrativa, antes da gente começar realmente na parte de o que você vai postar. Então vamos lá. Antes da gente começar, nós precisamos definir alguns pontos importantes. O primeiro ponto é o seguinte: qual que é o produto que você quer vender? Por quê? Porque a gente vai dar um foco maior nesse produto específico, tá? Então você vai escolher um produto que você vende, um serviço que você oferece, enfim, o que você realmente trabalha, o que você tem aí para oferecer para as pessoas. Você vai escolher tá? Um produto, um serviço. Enfim, um ponto importante também é que esse produto ou esse seu serviço, ele tenha um ticket médio de no mínimo R$150 a R$500. Então, ai, Bia, o meu serviço, ele custa 300, tá dentro? Tá ótimo. Ai, Bia, o meu produto, ele custa R$100. Se ele custa R$100, você vai ter que fazer um combo, você vai ter que montar alguma coisa para juntar mais algum produto para você conseguir subir esse ticket médio. Ai, Bia, eu vendo empadinha. Então, você vai ter que criar um combo com várias empadinhas ou, né, elaborar aí o que você consegue fazer que entre pelo menos nesses R$150, tá bom? E por que isso? Porque a gente está focando em fazer uma venda que seja no mínimo de R$1.500 na semana. Então, se a gente tem um produto que custa R$5, R$10, é muito difícil você conseguir fazer esses 1.500 na semana com os seus stories, com esses produtos com ticket muito baixo, certo? Então, o nosso objetivo é aumentar as tuas vendas, esse faturamento, você conseguir chegar nesses 1.500 reais. Para isso, você precisa ter um produto, um serviço que tem esse ticket, tá bom? De 150 a 500 reais. Porque senão você ia ter que ter muitas visualizações nos seus stories para conseguir, às vezes, fazer 100 vendas, né? Então, você ia ter que fazer, ter que ter muita visualização e muita gente disposta a comprar. E quando a gente tem um ticket mais baixo, é mais fácil a gente convencer ali menos pessoas e atingir esse seu objetivo de faturamento, tá certo? A ideia aqui, como eu falei para vocês, é isso. Com o ticket mais alto, a gente convence menos pessoas e atingimos o mesmo faturamento. Então, eu te convido aí a fazer algum kit, a montar algum combo, a fazer algo que realmente atinja esse ticket médio. Maravilha, Bia! Agora, já escolhemos o produto que vai ser, já definimos esse ticket médio, tá tudo preparado. Agora a gente vai definir qual data que você vai fazer a oferta. E a gente vai precisar escolher essa data específica. Por quê? Porque 3 dias antes a gente vai começar a fazer uma boa antecipação.
Então, eu vou te explicar aqui, né, nos próximos passos, como que você faz essa antecipação. Mas a antecipação, ela é essencial dentro dos nossos stories quando a gente quer fazer alguma ação de vendas ou quer ali aumentar o nosso engajamento, né? A gente quer chamar a atenção das pessoas, quer que elas assistam nossos stories. A gente precisa gerar ali valor para o nosso negócio, a gente precisa fazer com que as pessoas elas sintam vontade de comprar o que a gente tem a oferecer. Porém, a gente só vai fazer essa oferta daqui 3 dias, que aí vai ser esse boom aí de vendas que a gente vai fazer aqui a sequência para que você consiga atingir isso, certo? Então, escolha essa data que você vai fazer a oferta. Então, vamos supor, hoje é sexta-feira, eu quero fazer a minha oferta na quarta. Então, a sua antecipação, ela vai ter que começar já no domingo, tá? Então, a gente ia fazer a antecipação domingo, segunda, terça, e aí na quarta a gente vai fazer a oferta. Mas fica tranquilo aqui que eu vou te explicar como que isso vai funcionar. Ok, então, escolhemos o produto, escolhemos o ticket dele, escolhemos a data que a gente vai fazer a oferta, agora a gente precisa começar essa antecipação, então começar a nossa estratégia. Então, como que a gente vai fazer nesses 3 dias de antecipação para fazer a oferta do seu produto ou do seu serviço? Então, no primeiro dia, no dia 1, você vai fazer a seguinte sequência de stories. No primeiro story, você vai fazer um story falando sobre a dor que a sua audiência está passando. Então, você precisa entender o que o seu público ele está passando, quais são ali as dificuldades que ele tem, ou quais são os sonhos, o que ele quer tanto atingir, né? Quando você entende isso, você vai falar sobre isso no seu story. Então, vou falar sobre a dor que a sua audiência está passando. Vamos supor aqui que a pessoa está falando sobre emagrecimento, tá? Então, eu sou nutricionista e ajudo as pessoas a emagrecerem. Ponto. Vamos pensar nessa estratégia. Então, qual seria uma dor que o meu público ele tem? Ele tem dificuldade em emagrecer, certo? Ou às vezes ele gosta muito de comer doce, é difícil ficar sem comer doce. Você precisa listar quais são essas dores que o seu público tem, certo? Então, nesse primeiro story, você falaria, né, essa pessoa que é nutricionista, falaria sobre essa dor. Então, você está com dificuldades para emagrecer, ou você gostaria de emagrecer, mas come doce todos os dias, você vai falar sobre essa dor que a pessoa tem, essa dificuldade que ela tem. No story 2, você vai falar da solução para essa dor, que é o produto ou o serviço que você definiu logo no começo aqui, certo? E aí, o que você vai falar dessa solução? Você vai falar que você tem uma solução para a pessoa, então, eu tenho uma consulta, uma consultoria, né? Ou você pode marcar, na minha consulta você pode tirar suas dúvidas, eu vou fazer para você um cardápio que se encaixe na sua rotina, que não seja tão privativo, que você ainda consiga comer seus docinhos, mas de uma maneira mais controlada para você conseguir atingir o seu objetivo. Então, você vai falar sobre essa solução, que você tem uma solução para a pessoa, que você consegue dar essa solução para ela, ok? E no terceiro story, você vai dizer que a sua agenda está lotada ou que você não tem esses produtos em estoque, né? Caso você tenha falado de algum produto em específico. Então, você vai falar que você não tem agenda, que tá tudo cheio, né? Então, você pode até falar, infelizmente, a minha agenda está lotada, né? Infelizmente, não preciso usar. Mas você pode falar assim, dessa forma. Por quê? Porque você trouxe a dor, você trouxe uma solução, porém essa solução não está disponível. Então isso gera nas pessoas um senso de, poxa, caramba, então eu não tenho disponibilidade de comprar isso agora. Quando que eu vou ter? Quando que eu vou ter a oportunidade de ter essa solução? Então vai gerando ali um negocinho ali na pessoa, no coração, na mente, que vai fazendo ela começar a prestar mais atenção em você, no que você está ofertando. Então isso é uma boa estratégia que a gente usa, né? Uma escassez também, nesse caso, porque o seu produto ou o seu serviço, ele é escasso, ele não está disponível a todo momento, ok?
Maravilha, então agora a gente vai pro quarto story. Aí você vai começar a mostrar os seus bastidores. Então você pode até pegar clientes que você já está atendendo, que já estão tendo essa solução, e começar a mostrar o que você faz para ajudar, como que é o seu atendimento. Então mostre por trás como que funciona, né, essa solução que você comentou que tem a possibilidade da pessoa ter, mas que nesse momento sua agenda tá cheia, o seu produto tá fora de estoque. E você também pode colocar o depoimento de algum cliente satisfeito com essa solução que você já falou que tem. Então, nisso, você já vai gerando ali um desejo na pessoa. Ela vai começando a prestar mais atenção em você. Então, essa estratégia do primeiro dia é justamente você falar da dor da pessoa, trazer uma solução, porém essa solução não vai estar disponível. Ponto, é isso que você vai fazer no primeiro dia. Ok, Bia, e no segundo dia, o que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, você pode abordar o mesmo tema, a mesma dor da pessoa, só que de uma forma diferente. Então, a gente não deu o exemplo aqui sobre o emagrecimento, na dificuldade de emagrecer, porque a pessoa come às vezes muito doce. Então, você pode falar mudando o foco ali da dificuldade. Então, a pessoa tem dificuldade de emagrecer ainda. Porém, agora ela fala... você pode falar sobre refrigerante, sobre às vezes fazer uma troca, né? De tomar mais suco ao invés de refrigerante. Enfim, você vai trazer a mesma dor, só que de uma forma um pouco diferente, mas a estratégia vai ser a mesma. Você vai falar da dor, você vai trazer a solução novamente, falar que tem uma solução, e aí você vai dizer que ela não está disponível, que sua agenda está cheia, que não tem produto em estoque. Você vai fazer isso novamente. E aí você vai, mais uma vez, mostrar os bastidores do seu trabalho, como que você ajuda as pessoas, colocar depoimento. Você vai fazer a mesma coisa, certo? E aí, no terceiro dia, você vai fazer um pouquinho diferente. Você vai fazer o quê? Falar da dor novamente. Então, a gente tá focando nisso. É aquilo que a gente costuma falar sobre você coloca o dedo na ferida, gira o dedo na ferida, entendeu? Cutuca a ferida da pessoa para que ela consiga ali perceber que ela precisa do seu trabalho, que ela precisa do produto que você oferece, que ela precisa do serviço que você oferece. A ideia é essa. E também trazer a questão da escassez, de que tipo, poxa, não tá disponível o tempo todo, então eu preciso prestar atenção para não perder essa oportunidade, ok? E aí, então, você vai falar novamente sobre a dor. No Story 2, vai falar sobre a solução que você tem novamente. Só que aqui, nesse Story 2, você vai falar sobre a solução. E o ponto que vai ter aqui, né, diferente do dia anterior, vai ser que agora você vai falar que você resolveu abrir uma oportunidade X para as pessoas terem acesso a essa solução. Então, vamos supor que você agora vai falar, você vende um produto físico, tá? Então, vamos supor que você vende ali, sei lá, quadros, igual eu tô vendo um aqui. Então, você vende quadros. Então, você falou que estava sem estoque. Porém, aqui nesse caso, você pode pegar e falar que eu comprei mais 10 unidades do meu quadro especial para presentear quem você ama. E eu vou dar essa oportunidade de adquirir esse quadro que era muito limitado para únicas 10 pessoas. E se você vende serviços, você vai falar a mesma coisa sobre a oportunidade. Então, decidi abrir uma oportunidade para 10 pessoas fazerem uma consulta comigo, né, de nutrição. Aí, né, fazer uma consulta com a nutricionista, certo? Então, você vai falar que são vagas limitadas. Então, a gente traz outro ponto de escassez para as pessoas. E como que você calcula esse número X de vagas que você vai ofertar? Como que você vai calcular aqui, ó? Vou só alterar aqui. Então, como você vai calcular esse número? Você vai pegar os R$ 1.500 que a gente definiu, que vai ser o seu foco do seu faturamento essa semana, e você vai dividir pelo seu ticket médio. Então, vamos supor ali que você tem um ticket médio que ele vai ser de R$ 300. Então,
você vai pegar os 1.500 e você vai dividir por 300, que é o seu ticket. E então você vai ver que você precisa fechar 5 vagas para atingir os R$1.500, certo? Então você vai fazer exatamente isso com o seu produto ou com o seu serviço. Pega os 1.500 e divide pelo ticket médio para você saber quantas vagas você vai ter que abrir para atingir esse faturamento que a gente definiu. Ok? Maravilha! E aí, no terceiro story desse dia, você vai falar que essa oportunidade ela vai estar disponível a partir de amanhã em um link que você vai deixar nos seus stories. Então, não é uma oportunidade que já vai surgir no terceiro dia, mas você decidiu abrir algumas vagas, você decidiu dar a oportunidade de comprar aquele número limitado dos seus produtos, enfim, para algumas pessoas, e essa oportunidade vai estar aberta amanhã e por um tempo limitado ou até as vagas se esgotarem, ok? Maravilha! E aí no quarto story, você vai mostrar os seus bastidores, vai falar que essa é uma oportunidade que nunca foi vista antes no seu perfil, que as pessoas precisam ficar atentas. E você vai começar a mostrar a tua rotina do dia a dia, como a gente já estava fazendo. Mostrar seus bastidores, mostrar o que você está fazendo pelos seus clientes, como que você ajuda eles. Então você vai começar a fazer isso, certo? Deixa eu só ver o que mais que eu coloquei. Era só uma coisa que eu já expliquei aqui. Então, fechamos o terceiro dia, ok? Então, no primeiro dia, a gente mexeu ali, cutucou a dor da pessoa, falou que você tem uma solução para ela, porém, não tem como a pessoa acessar essa solução no momento. No segundo dia, a gente fez a mesma coisa. Então, a gente falou da dor, a gente falou da solução que existe, mas a gente falou que não tem como a pessoa acessar essa solução, porque você tá com a agenda fechada, esgotada, lotada, produtos fora de estoque que esgotou muito rápido. No terceiro dia, quarto, né? No terceiro dia, a gente falou novamente sobre a dor, a gente fala sobre a solução, porém a diferença é que agora a gente vai inserir que vai falar que vai ter uma oportunidade para X pessoas, que você vai calcular quantas vão ser, e que essa oportunidade vai estar disponível nos seus stories, no link a partir de amanhã. Ok, então agora a gente vai pro dia da oferta, porque a gente já fez toda a estratégia. Primeira, segunda e o terceiro passo. Agora a gente precisa ir pro dia da oferta, a oportunidade que você vai oferecer para a pessoa, tá? Essa parte desse story é um pouquinho mais longa, mas você vai ver que ele vai te trazer com certeza muitos resultados. É bem possível que assim que você finalizar essa sequência, você vai ter faturado até mais do que os R$1.500 se você aplicar tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá, o dia da oferta. Chegamos no nosso dia principal. No primeiro story do dia, você vai escrever ou vai falar: é hoje o dia da grande oportunidade, para conseguir chamar a atenção das pessoas logo no seu primeiro story do dia. No segundo story do dia, você vai falar sobre essa dor novamente. A gente está cutucando mais ainda a ferida. E você vai falar que a pessoa não pode mais ficar, com esse problema, que ela precisa resolver isso, que você não aguenta mais ver ela sofrendo por causa disso e você quer dar essa solução para ela. Você quer ajudar as pessoas. No Story 3, você vai falar que tem uma solução para resolver essa dor. Então, eu tenho a solução para você finalmente parar de sofrer com isso. E aí você vai falar sobre o teu assunto da dor, certo? E agora a gente vai para o Story 4, a gente vai trazer um depoimento. Então, nada melhor do que ver outras pessoas falando sobre você, não é? Então, a gente vai trazer um depoimento de algum cliente que vai provar para as pessoas que a sua solução, a solução que você está falando, ela realmente funciona. Ela realmente pode trazer algum resultado para ela. Então, quando a gente ouve as outras pessoas falando sobre o trabalho, é muito mais fácil a gente confiar que ele realmente é bom, que ele realmente funciona,
do que a gente mesmo falar, né? Então é diferente eu me vir aqui pra você e falar, olha, minha mentoria é maravilhosa, meu curso de Reels é maravilhoso, né? Eu sou suspeita, digamos assim, por mais que seja mesmo, né? Mas quando você tem uma outra pessoa falando, se eu trago uma aluna aqui para falar para você, se eu trago uma mentorada para falar com você, você vai sentir mais confiança, porque tem outra pessoa falando sobre o meu trabalho, tá? E aí no Story 5, você vai falar que vai abrir a oportunidade de ter acesso a essa solução para aquelas X pessoas que você calculou. E você vai soltar essa oportunidade no período da tarde, porque até agora, nesse story do dia, você fez o período da manhã, certo? Então agora você vai falar que você vai soltar essa oportunidade nos seus stories, o link de venda, no período da tarde. Porém, você vai dar prioridade para as pessoas que mandarem no seu direct a frase "eu quero", tá? Então, quem mandar o "eu quero" para você, você vai dar essa prioridade. Então, essa prioridade, na verdade, é para a gente conseguir aumentar o seu engajamento e fazer com que o seu story ele seja entregue para mais pessoas, tá? E aí, vamos entrar no período da tarde. O que você vai fazer no período da tarde? No Story 6, você vai abrir realmente a oportunidade que você falou. Você vai falar sobre as formas de pagamento, vai chamar as pessoas para clicarem no link que você vai deixar ali no Story. Então, você vai trazer as informações para a pessoa e chamar ela para realmente clicar no link e finalizar a compra, ok? E aí no Story 7 e 8, até separei pelo menos 2 stories para você colocar depoimentos de clientes, que lembra da prova social, que eu já conversei aqui com você um pouquinho atrás. E no período da noite, o que você vai fazer? Você vai fazer um story falando sobre quantas vagas ou produtos você ainda tem disponibilidade, caso tenha, tá? Então, se você ainda não vendeu tudo, você vai falar, olha, daquelas X vagas, daqueles X produtos, eu ainda tenho tantos, certo? Então, você vai reforçar aquela sua oferta e vai falar que até o dia seguinte ainda vai estar disponível, mas que provavelmente no dia seguinte já vai esgotar as vagas e tá, quem entrou, quem ficou fora, certo? Então, essa é uma sequência que a gente faz com bastante antecipação para que você consiga aumentar o seu faturamento. Só que eu tenho alguns pontos que são bem importantes de passar para você, tá? Então, eu queria aqui dar atenção a alguns desses pontos. O primeiro ponto é que eu indico que você faça essa sequência no máximo 2 vezes por mês. Então, a cada 15 dias você pode aplicar essa sequência. Só que não é legal você aplicar toda semana, por exemplo, ou sempre, porque eu sei que você vai ver resultado, você vai querer aplicar ali toda semana para conseguir ter esse faturamento. Só que quando você aplica muitas vezes em seguida, acontece o quê? Que as pessoas, elas começam a perceber que ali tem alguma estratégia, começa a ficar manjado mesmo, essa narrativa que você está fazendo. Então, para que as pessoas não percebam isso, para que você não fique previsível ali no seu perfil, o que você vai fazer, você vai aplicar de 15 em 15 dias, para que fique algo mais leve, para que as pessoas ali não percebam muito a estratégia que está sendo usada, para que em toda vez que você aplique, você consiga ter resultados muito bons em vendas, tá? E essa sequência, ela também pode ser aplicada tanto para produtos, como eu falei para você aqui, quanto também para serviços. Então, você consegue só ir adaptando ao seu nicho de forma específica, tá? Então, isso é muito importante de passar para você, porque às vezes você só precisa entender que você precisa saber qual que é a dor da sua audiência, o que ela tem dificuldade e que você, com o seu trabalho, consegue ajudar ela, tá? Então, sabendo disso, essa narrativa que eu criei aqui com você, ela vai ficar muito mais fácil de você aplicar. Então, espero que você aplique no seu perfil, nos seus stories e
peço também que você me conte os resultados depois que você aplicar, como que foi o teu faturamento, que eu tenho certeza de que vai ser muito bom. Então me manda lá no meu direct ou me manda nos comentários aqui da aula, que eu vou ficar feliz demais de saber. E como eu sempre digo, se tendo qualquer dúvida, pode deixar aqui na parte dos comentários que eu vou responder, tá bom? Então é isso.